preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. A Rádio 9 de Julho passa a apresentar o programa Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Apresentação Ivanildo de Andrade. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro vai embora. Boa noite, ouvintes da Rádio 9 de Julho. Boa noite, você, querido, querida ouvinte do programa Tocando em Frente. Hoje, sábado, 6 de fevereiro de 2016, sábado de carnaval. Nós estamos aqui com o programa Tocando em Frente, numa época onde as pessoas costumam abusar do álcool e das drogas. Nós estamos aqui para falar sobre a questão da dependência química. Eu me chamo Ivanildo de Andrade, eu sou psicólogo, apresento esse programa desde junho de 2013. Hoje é o primeiro sábado do mês, então hoje é dia do quê? Programa Tocando em Frente Família com Amor Exigente. Todo primeiro sábado do mês, programa Tocando em Frente Família com Amor Exigente. E uma novidade, todo terceiro sábado também teremos a presença do Amor Exigente conosco. Queremos já agradecer aqui na mesa de som, nosso querido Wellington Trindade e o Lucas Martins, sempre nos ajudam a colocar esse programa no ar. E na produção do programa, nossa querida, nossa linda Sandra Catalano, nossa companheira que está sempre nos ajudando também a colocar esse programa no ar, trazendo pautas, agendas, os convidados especiais que a gente traz aqui para falar com vocês. Você pode comunicar-se conosco pelo Facebook, facebook.com/Tocando em Frente, e também ouvir o programa pela internet, bastidoresdoradio.com, radiositevs.com, bastidoresdoradio.com, radiositevs.com. E você, minha querida, meu querido irmão, irmã, companheiro do Amor Exigente, né? Esse programa, ele tem o objetivo de trazer temas que abordem questões relacionadas à família, né? E o Amor Exigente, como essa grande federação espalhada pelo Brasil inteiro, ajuda tanto, né, as pessoas, as famílias a encontrarem um caminho. E tá aqui do nosso lado quem? O senhor Miguel Tortorelli, vice-presidente da Federação de Amor Exigente, que vai estar comigo aqui hoje tocando esse programa. Boa noite, senhor Miguel. Boa noite, Ivanildo. Boa noite, família Amor Exigente. Primeiro, parabenizar a Rádio 9 de Julho, parabenizar você, Ivanildo, pelo programa. Eu arrisco a dizer que é o único programa de rádio que fala sobre drogas. Não conheço outro programa em outra emissora qualquer. Então, parabéns. E sabemos também que a Rádio 9 de Julho está subindo muito no Ibope, e o seu programa também é um dos que estão liderando isso. Parabéns, Ivanildo. Muito obrigado, senhor Miguel, e agradecemos ao senhor também, a grande família Amor Exigente, que tem nos ajudado também a produzir pautas muito interessantes aqui, como a de hoje. Hoje nós vamos falar, sobre drogas na adolescência. É impressionante hoje como jovens, né, senhor Miguel, os nossos adolescentes, os nossos jovens cada vez mais precocemente tendo contato, né, com álcool, com drogas. Infelizmente, cada vez estamos vendo os jovens entrando com menor idade no mundo do álcool e das outras drogas. Nós recebemos nos nossos grupos de apoio crianças, porque 8, 9 anos são crianças, né? Já fomos procurados também por famílias com filho de 12 anos que já estavam em todas as drogas, procurando ajuda. Com 12 anos? 12 anos. Meu Deus. E você bem sabe, Ivanildo, que nós não temos na rede pública amparo para crianças. Não né? Então é muito difícil. E nós vamos hoje ter a presença do Dr. Antônio Cabral, que ele esteve à frente dos 3 principais hospitais aqui de São Paulo e do Brasil, que foram o Hospital Lacan,
Hospital Bezerra de Menezes e Hospital Cantareira. Ele vai poder nos dizer bastante sobre isso, principalmente os jovens, a adolescência com as drogas. Então é isso, hoje a presença do Dr. Antônio Carlos Cabral, médico psiquiatra, especialista em dependência química e consultor técnico do Amor Exigente. É um grande parceiro, viu, Vanildo? Sempre que nós precisamos, ele está lá conosco. Que bom, é isso aí. Então, vamos já nos preparando para esta ótima entrevista que faremos daqui a pouco. E neste meio tempo, vamos ouvir a música Linda Juventude do 14 Bis. Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. O pensamento de hoje. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima dos problemas e se tornar o autor da própria história. Abraham Lincoln. Interessante, né? Essa vida perfeita, idealizada, essa fantasia que muitas vezes as pessoas criam em busca, talvez, dessa perfeição, deste ideal de felicidade, de alegria, muitas vezes mascara a incapacidade das pessoas de enfrentarem os seus problemas, de fazer o enfrentamento das dificuldades que a vida nos coloca, nos impõe. Nos tornarmos autor da nossa própria história implica em assumirmos uma responsabilidade com a nossa própria vontade, com os nossos desejos, com as nossas frustrações. Ou seja, não deixar que a vida nos leve, mas fazer o enfrentamento dela, superando as dificuldades e aprendendo com os nossos problemas. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Seja autor da sua própria história de vida e faça o enfrentamento dos seus problemas. Estamos de volta com o programa Tocando em Frente Família com Amor Exigente. E hoje teremos a participação, como entrevistado, o doutor Antônio Carlos Cabral, médico psiquiatra, especialista em dependência química e consultor técnico do Amor Exigente. Ele e o senhor Miguel Tortorelli, que está aqui ao meu lado, vice-presidente da Federação de Amor Exigente. Falaremos sobre o tema Drogas na Adolescência. Boa noite, doutor Cabral. Boa tarde, como vai? Tudo bem? Tudo bem, doutor Cabral, como vai o senhor? Tudo bem. Senhor Miguel? Tudo bem, Cabral? Tudo bem, Miguel? Já está noite aqui, noite, Cabral. Desculpe, então, boa noite. Doutor Cabral, esse tema, o tema drogas na adolescência. Estávamos aqui conversando no estúdio do quanto hoje percebemos as crianças cada vez mais cedo tendo contato com as substâncias psicoativas, seja o álcool, sejam outros tipos de drogas, o próprio cigarro, o tabaco, essa questão do narguilé, enfim. Como o senhor, como um médico, como um psiquiatra, como um especialista em dependência química, observa este comportamento social dos jovens em relação às substâncias psicoativas? Pois não, isso é muito interessante nós explicarmos,
que de alguns anos para cá, podemos dizer dos últimos 5 anos para cá, uma explosão no aparecimento de adolescentes, pré-adolescentes, que estão de alguma forma envolvidos com o consumo de álcool e outras drogas. E isso tem trazido problemas para as famílias e para os adolescentes, em particular. Porque na adolescência nós temos o cérebro em desenvolvimento, em maturação neurológica. Se essa maturação é atrapalhada, é interrompida por drogas que têm uma ação no sistema nervoso central, isso vai ter um impacto logo em seguida na vida adulta. E, além do que, tem ocorrido uma série de mudanças de comportamento desses adolescentes, ou alguns pré-adolescentes, né? A gente tem, inclusive, histórias de início de uso aos 9 anos de idade, de drogas lícitas ou ilícitas. Aí inclui o álcool e uma droga ilícita muito comum e muito em uso é a maconha. E com o despertar, né, de um acometimento de doenças psiquiátricas já na adolescência. Então nós estamos vivendo um momento extremamente delicado do surgimento de novos quadros de pessoas, de jovens, né, que necessitam de algum tipo de abordagem e tratamento. Doutor Cabral, até que idade o cérebro está em formação ainda? E as consequências de uso de droga nesse período da pré-adolescência e na adolescência? A partir do período da adolescência, mais ou menos dos 18, dos 12 até os 18, 20 anos, isso é variável, dependendo se é menina ou menino, e tem a ver com características pessoais. Vai ocorrer a segunda maturidade desse cérebro, onde o cérebro vai se desenvolver na sua capacidade cognitiva plena e na capacidade de interferir e decidir o que é certo e o que é errado. Doutor Cabral, só para o nosso público que está nos ouvindo compreender, o que seria esse desenvolvimento cognitivo, né? Então, vou acrescentar, né? Tá. O desenvolvimento cognitivo vai ser, a grosso modo, compreender o que é certo e o que é errado, entender o que são normas e condutas, aquilo que pode fazer e que não pode fazer e suas consequências, né? Então a droga interfere exatamente nesse período de maturidade cerebral, onde é uma função mais superior do cérebro, uma função mais nobre do cérebro, vai ficar comprometida. Então você vai ter o adolescente que não desenvolve essa parte cognitiva, essa parte do cérebro, mais impulsivo, com dificuldade de estabelecer limites, com dificuldade de entender normas e condutas, de se enquadrar em papéis sociais de maneira coletiva, enfim, uma disruptura, né, do comportamento. Interfere no QI, doutor Cabral? Em algumas pessoas parece que tem um atraso, pode levar a uma perda de capacidade intelectual. Isso vai depender muito das drogas que foram usadas na quantidade e no período anterior, quer dizer, como foi a gestação dessa criança, o desenvolvimento logo ao nascer, né, nutrição, mas a gente observa em pré-adolescentes e adolescentes, principalmente os mais necessitados do ponto de vista social, um impacto no desenvolvimento da capacidade intelectual, sim. Então, uma potencialidade que a pessoa poderia ter, parece que não desenvolve, porque a droga é um fator externo que impede o desenvolvimento dessa capacidade intelectual. Então, para o nosso ouvinte compreender, o uso tanto do álcool, que é uma droga, no entanto, lícita, como de outras substâncias ou outros tipos de drogas, vão impactar, né, nesse desenvolvimento, nessa maturação neurológica desse adolescente, e pode ser uma das variáveis que vão lá na frente ocasionar uma perda dessa capacidade de aprendizado, de assimilação de conteúdo, memorização. Com certeza, com certeza. Então essa é a parte cognitiva e vai impactar no desenvolvimento emocional e social.
emocional em termos de comportamentos, de limites, e o social de compreender e direcionar o seu comportamento num grupo, né? Num coletivo, numa sociedade que se estabelece através de regras, de normas e conduta. Doutor Cabral, no começo o senhor falou que existe diferença no uso das mulheres e dos homens. Hoje a gente tem visto que as mulheres estão bebendo mais que os homens. Qual é essa diferença do que acontece com as mulheres e com os homens? Hoje a gente começa a observar jovens e adolescentes e adultos jovens numa proporção em comparado aos homens maior do que se via, por exemplo, há 20 anos atrás, né? Existe não uma predisposição, mas existe uma tendência de a mulher ela entrar no consumo de droga, de álcool e drogas. Ela demora um pouco mais, mas a evolução do quadro de consumo, abuso para dependência é mais rápida do que no homem, do que no menino. E isso é um fator que nos preocupa, porque a gente sabe que na população nós vamos ter um número aí, não vou dizer igual entre homens e mulheres, mas se aproximando de meninas e mulheres que precisam do tratamento, né, de alguma forma, mas elas não chegam no serviço de saúde. Várias explicações são decorrentes dessa não chegada ao tratamento, né? A mulher tem um papel na sociedade diferente, muitas vezes ela tem outras tarefas do ponto de vista social que impede. Se você pegar uma mulher com 18, 20 anos, ela já pode estar mãe, né? Ela já teve a maternidade e ela vai se dedicar à maternidade, e ela atrasa a busca do tratamento. Quando ela chega num grau de comprometimento clínico às vezes maior do que uma pessoa do sexo masculino. Então a dependência na adolescência ou na adulta jovem, na mulher, ela se estabelece de uma maneira mais rápida, e as mulheres tendem a procurar menos o serviço de saúde para se tratar. Para se tratar em relação ao problema das drogas. Isso. E do alcoolismo também. Isso. Porque aí tem a questão ainda do preconceito, do estereótipo, do estigma e do quanto também a cultura ainda... porque um homem que bebe é visto socialmente de uma forma, uma mulher que bebe ainda tem essa carga de preconceito que ainda tem um lastro, né, doutor Cabral, nesse sentido. Tem uma dependência emocional, né? Então, seja pela maternidade ou às vezes uma dependência emocional até de um companheiro, né? E tem a questão sexista, que a gente pode falar assim de grosso modo, né? Questão o quê? Sexista, ligada a essa diferença da mulher e do homem. Questão, né? Do gênero, né? Isso, de gênero, né? Que dificulta a chegada. Isso é muito interessante, porque e triste, porque a gente sabe que na população, quando a gente vai na população, a gente sabe que tem a presença de uma grande quantidade de mulheres já com dependência, né? Mas a gente não consegue transpor essa mulher para o tratamento. E quando ela vai, e ela também tem uma resposta, às vezes, mais rápida no tratamento, ela sai rapidamente do sistema de tratamento, né? Por conta de todo esse envoltório ligado ao gênero e às atribuições das mulheres na sociedade como um todo. Como o senhor entendeu ou percebeu, qual a sua crítica em relação a esse caso que aconteceu no Ibirapuera, no Parque do Ibirapuera, onde uma garota, uma adolescente, né? Uma ou duas, não me lembro agora ao certo, 2 garotas foram abusadas sexualmente por jovens, por adolescentes que estavam ali no Parque do Ibirapuera se divertindo, entre aspas, né? Usando droga, bebendo. O quanto essa questão da mulher ela é muito mais vulnerável nesse momento do que o homem. Como é que o senhor entende esse comportamento, né? Onde está? Porque vamos culpabilizar a Guarda Municipal? É um problema da política pública ou é uma questão muito mais ampliada e que as pessoas estão esquecendo ou deixando de trabalhar? Entra exatamente na temática que eu gostaria de contribuir para o entendimento, né?
Quando eu começo a ter o uso de álcool e drogas num momento ainda precoce do desenvolvimento, então vamos falar aí de adolescentes de 18 anos para baixo, Sim. né? Eu vou ter uma alteração exatamente no meu ato de agir, no meu comportamento e na compreensão do que eu tenho do mundo. As festas, ou esses encontros, como são chamados, né? Eles têm um componente de papel social que seria questionável quando entra a questão das drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. A partir desse momento eu vou ter um indivíduo intoxicado ou que consumiu a substância com freios que seriam necessários do ponto de vista padrão social, Moral, né? Moral, diminuídos. Logo, você vai ter episódios ligados a tipo de violência, de abusos ou até de casos parecidos com esse. Então eu tenho um envoltório todo propício a ter padrões e comportamentos não aceitos dentro do que a gente vai entender de moral, ético, e isso é muito difícil definir que a guarda municipal vai ter responsabilidade, que a polícia militar vai ter, enfim, né, o Estado vai ter responsabilidade. Na verdade, todos nós temos responsabilidade. A começar com a história dessa pessoa na casa dela. Sim. A família dela. Uhum. Qual o ambiente que ela vive, qual o tipo de educação que ela está recebendo, qual é o propósito de vida dessa pessoa, o que enfim, aí o Estado está proporcionando para essa pessoa se desenvolver dentro do que a gente espera de um país daqui a alguns anos melhor. Então a conjuntura é complicada ou complexa porque são várias variáveis envolvidas. Não é só uma ação disciplinar, né, que vai resolver ou vai atenuar, né? Nós estamos vivendo num outro contexto maior que a droga e o álcool entrou e está penalizando esses jovens. Cabral, nós precisaríamos falar de prevenção e como as famílias devem conversar com os seus filhos sobre isso, né? Qual a sua sugestão para isso? Primeiro, a gente tem que encarar que é um ato de amor. Ou seja, quando um adolescente, uma pessoa, um adulto jovem, né, vamos falar de um adolescente, uma pessoa de 17, 18 anos, enveredou, foi para esse tipo de comportamento, alguma coisa não está correta ou alguma coisa está faltando nesse lar. A primeira coisa que a gente detecta como médico é falta de diálogo, de aproximação dessa família, que pode ser o pai, a mãe, o tio, o avô, o adulto que estiver mais preparado, próximo dessa pessoa. Permitir que essa pessoa possa se expressar e, diante do diagnóstico, da descoberta, procurar o tratamento, ou seja, procurar a melhor forma de ajudar essa pessoa. Mas não adianta nada levar ao médico, levar ao ambulatório, levar ao especialista, se não começar um comportamento dentro de casa, que é de amor, de diálogo, de compreensão, de acolhimento. Né? A gente pode dizer que quase todos essas pessoas, mesmo famílias ditas organizadas, amorosas, né? Elas podem passar por alguns momentos de dificuldade emocional e que pode ter franqueado, levado esse adolescente para esse caminho. Então precisa haver um resgate. Mas nós precisamos chegar antes, né? Que isso aconteça. Exatamente. Doutor Cabral, vamos fazer o seguinte, vamos continuar esse papo daqui a pouquinho, vamos fazer um pequeno intervalo, né, doutor Miguel? Mas é muito interessante isso, a gente analisar, como o senhor mesmo falou, a conjuntura, a complexidade que envolve a questão do adolescente, do comportamento, de como ele vai agir em grupo e ainda sob efeito de alguma substância psicoativa, né, o álcool e outras drogas. Até pensando um pouco de como no Brasil algumas coisas são muito permissivas, né? Lá nos Estados Unidos e em outros países é proibido você beber na rua, né? E aqui Lá é 21 anos. Então acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso, né? E desenvolver um pouco mais esse assunto. Vamos agora para o nosso pequeno intervalo, né? Ouvindo a música
Jovem Te Olho, de Adriana. Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Estamos de volta com o programa Tocando em Frente. Hoje, sábado 6 de fevereiro de 2016, sábado de carnaval. Meu Deus do céu, como que o pessoal tá por aí, hein? Hoje, hein, São Miguel? Meu Deus, a nossa grande preocupação é essa. Que além das drogas que realmente são consumidas em grande escala nesse período, e você tocou no assunto no bloco anterior sobre o que aconteceu no Parque de Ibirapuera, vamos ter esse resultado em novembro, dezembro, que com certeza absoluta vão vir filhos aí. De momentos de prazer ali, de forma totalmente irresponsável e às vezes até de uma maneira violenta, né, Samuel? E gestação que realmente não foi preparada, né? E o quanto isso gera ou posteriormente trará prejuízos na formação dessas crianças, crianças, que serão os futuros adolescentes e os futuros adultos do nosso país. Mas é isso, então o quanto a gente pode e precisa ainda trabalhar a educação sexual, a questão das drogas, do álcool, para que as pessoas entendam o quanto isso é prejudicial. Vou repetir o que nós falamos aqui na abertura do seu programa, Ivanildo. Nós precisamos de mais programas desse. Nós precisamos de levar a informação. A informação é a grande arma contra as drogas. Essa era o slogan da Isilda Alves, né? A campanha Jovem Pan contra as drogas. Pela vida contra as drogas. Um grande abraço para Isilda Alves, uma grande batalhadora também aí. Uma grande guerreira, uma companheira, também consultora do Amor Exigente, e tá lá ouvindo. Com certeza. Tá ouvindo a gente. Eu pego uma consultoria de vez em quando com ela, viu, Samuel? Não fala pra ninguém, hein? Eu sempre. Estamos todos os dias conversando. Isilda realmente é uma grande guerreira, não para. Está lá sempre indo atrás, buscando e levando essa informação. Informação é a grande arma mesmo, e o quanto nós percebemos famílias desinformadas, né? A própria sociedade tão desinformada. E falando sobre desinformação e informação, Dr. Cabral, o senhor disse no bloco anterior que o adolescente ele está numa fase de maturação neurológica. E aí nós temos hoje essa questão da descriminalização das drogas no Brasil. Tá 3-0 para a descriminalização. Descriminalizar, exato. E eu conheço jovens que fazem esse uso da maconha de uma maneira muito tranquila, né? Porque é natural, é tranquilo, é leve, não causa dependência. Só fazer uma observação, nos Estados Unidos tem o grupo, né, Marihuana Anonymous, né? Um grupo de mútua ajuda para dependentes químicos de maconha, né? Então, só de maconha. Só de maconha. Então tem gente que ainda fala que não traz problema. Como é que o senhor entende essa questão da descriminalização e o quanto isso pode influenciar ainda mais esse comportamento do nosso jovem? Só uma coisa. Lá no Supremo é a descriminalização de todas as drogas. E todas elas, não só da maconha. Mas o doutor Cabral é especialista nessa área. Por gentileza, doutor Cabral. Existe a gente precisa esclarecer, então vamos nos pautar pela informação. Descriminalizar é tirar como crime, né, deixar de ser um crime o consumo de uma droga que até então era ilícita e passa a ser permitida de acordo com alguns parâmetros de quantidade, né? Isso é descriminalizar. Falando no Brasil, que nós somos, né, num país continental, com várias realidades, várias cidades, várias características regionais, e no público-alvo que nós estamos falando, que é o adolescente, o adulto jovem, no meu ponto de vista, isso é muito perigoso. Por quê? Por mais que se estabeleça que na descriminalização eu vou permitir um porte de X gramas de maconha para um indivíduo acima de 18 anos, eu tenho dificuldade de acreditar que nós vamos conseguir fazer esse sistema funcionar.
E aí, não funcionando, eu vou estar expondo, né, fornecendo, eu vou ter uma demanda de substância disponível para qualquer faixa etária. E se essa faixa etária for adolescentes e adultos jovens, eu vou impactar no desenvolvimento dessas pessoas, do ponto de vista cognitivo, intelectual, social e principalmente, em algumas pessoas, eu posso desencadear quadros psiquiátricos. Doutor Cabral, como é, dentro disso aí que você está falando, como é que os pais, a família vai conversar com os filhos? Um tem 18 e está usando a maconha, porque agora é liberado, e ele tem filhos com 14, 15, 13 anos. Como é que você vai dizer para esses aí não usar se o outro com 18 está usando? Esse eu acho que é o grande desafio que inclui a informação. A gente precisa habilitar esse adulto a mostrar para o adolescente riscos e benefícios. Então, esse adulto precisa saber o que ele está falando, conhecer aspectos técnicos, conhecer emocionalmente esse filho, esse ente querido, porque não basta só ter informação. A gente precisa praticar formação desse jovem. Então, levar só a informação e falar, olha, isso faz mal de uma maneira impositiva e não sensibilizar esse adolescente para fazer frente à pressão de grupo que ele vai ter, porque nós temos que lembrar que o adolescente, nesse momento, ele está buscando uma identidade, uma identificação. E ele vai se espelhar nesses grupos, né? Que eventualmente é um grupo que usa. E que naquele grupo não vai ter ninguém com problema. Mas se tiver problema, essa pessoa vai ter um grau de sofrimento que esse pai tem que ter recursos para explicar para essa criança que pode ser um caminho sem volta. Muitos casos chegam no meu consultório nesse momento. Começaram a usar com 14 anos. Na verdade, os pais tinham dificuldade, não procuraram uma assessoria, uma orientação em como dialogar com esse adolescente. Quando chegam no consultório, já chegam com um quadro psiquiátrico. Então, nós precisamos fazer prevenção. Acho que a palavra maior nessa faixa etária, né? Prevenção. Mas que tipo de recurso? Nós temos que habilitar essas famílias. Nós precisamos ensinar esses pais, essas mães. Amor exigente. Exatamente. Esse é o nosso trabalho. O Miguel falou tudo. Esse é o grande papel do amor exigente. As pessoas que nos estiverem ouvindo e nós conseguimos sensibilizá-las, elas têm aonde procurar. Elas vão ser acolhidas. Elas vão saber sobre as drogas, o que ela faz, o que ela não faz, e elas vão poder desenvolver um recurso para poder lidar com o seu filho ou com a sua filha. Agora, aproveitando vocês dois que são o doutor Cabral, um especialista, né, um médico, já tem uma tarimba muito grande, o senhor, doutor Miguel, como vice-presidente da Federação do Amor Exigente, né? O que vocês falariam para esses pais que podem estar nos ouvindo agora e que, eu acho que eu não tenho problema comigo, né? Ou, meu filho até usa, mas ele está sob controle. Eu normalmente indico os grupos para essas familiares, para eles começarem a ouvir outros pais falando, né? Como é que vocês orientam, que dica vocês dariam para esses pais, né? O que eles podem buscar no amor exigente? O meu filho ele não é um dependente químico, mas de repente ele já é um usuário problemático, né? Então, como que a gente consegue acessar esse pai, esta mãe, para que ele se convença, para que ele perceba a necessidade de se informar melhor? Vai, Cabral. O amor exigente, ele tá formatado, né? Ele tem uma capacidade para, primeiro, por mais que o pai ou a mãe negue, porque a negação pode ser o primeiro elemento de defesa, não, mas o problema não está comigo, está com ele. Não, o problema pode estar comigo, e se estiver, o que eu preciso buscar de ajuda? Aí o amor exigente vai estender a mão, né? Precisa praticar um pouco, talvez, uma palavra tão maravilhosa, mas tão significativa. A gente precisa ter um pouco de humildade e buscar um tipo de ajuda, porque se a gente ama o nosso filho, a nossa filha, nós temos que empreender o que tiver ao nosso alcance para mudar isso. E se eu detectar que algo eu tenho, o amor exigente vai poder também colaborar com esse familiar, que na verdade esse é o grande papel, né, do amor exigente. Para que aconteça o quê? Lá para frente, daqui a 1, 2, 5 anos,
nós vamos olhar um quadro totalmente diferente quando, na época da prevenção, da orientação, eu poderia ter interrompido aquele uso, esse uso não virado abuso, nem dependência e nem complicado com nenhuma doença mental. Perfeito, Cabral, mas você falou uma palavra-chave, humildade. Nós, pais, quando vemos esse problema dentro de casa e nós sabemos que está existindo, nós somos sabedores disso, porque muda toda a condição do seu filho, ele começa a mudar aquilo que ele fazia. Então nós sabemos que ele está usando alguma coisa, mas nós fechamos os olhos e acreditamos que isso daí possa ser uma coisa passageira. Ainda se pensa que a maconha é aquela maconha antiga, aquela coisa do paz e amor. Não é mais. Hoje ela é 8 vezes mais potencializada. Tem que procurar realmente um grupo de ajuda, saber o que e como falar com seu filho para realmente não acontecer o que você falou. E para o uso, o abuso até chegar na dependência. Procure realmente um grupo de amor exigente. E depois vai ter que procurar profissionais também. Psicólogos, psiquiatras, que vão ajudar também. Mas a família tem que ser tratada primeiro. A família é que vai realmente fazer com que as coisas mudem. Se eu não mudar, nada muda. Dr. Cabral dirigiu os 3 principais hospitais aqui em São Paulo, são os melhores do Brasil, né? O Lacan, onde também implantou lá o cartão Recomeço, programa Recomeço, o Bezerra de Menezes e o Cantareira. O que o senhor viu nesses hospitais? O que nós precisamos mais ainda do que isso aí? E complementando, senhor Miguel, quais opções hoje existem para que esses adolescentes já diagnosticados ou avaliados como alguém que tem um problema da dependência química, que locais hoje existem para tratamento desses adolescentes? Esse é o maior desafio que a gente encontra por se tratar até de uma, vamos chamar, uma patologia recente, né? Você tem poucos profissionais habilitados para lidar com a interface que seria da psiquiatria infantil e a dependência química, mas eu acho que a palavra inicial, chave, é prevenção. Prevenção. Uma vez que a prevenção falhe ou não venha a ser sucesso, nós precisamos do tratamento. O tratamento deve ser direcionado a instituições que tenham profissionais capacitados para poder lidar com esse adolescente, mas e com a família, né? A família é importantíssima no tratamento. Sempre a família, né? Sempre com a família. Oi? Sempre com a família. Sempre com a família, tá? Não só por uma questão até de acompanhante, como a ECA determina, né? Mas porque também a família vai adoecer ou está doente. Então precisa ser feito um tratamento conjunto. E no meu caso, a minha experiência, eu estava no extremo da maior gravidade, que eram aquelas pessoas que precisavam de internação. Ou seja, nós temos que a todo custo impedir que o desenvolvimento do uso vire uma dependência. E a partir daí eu vou ter que usar um recurso que é uma internação num regime fechado por um tempo controlado para a gente fazer o caminho inverso, que é parar de usar droga, tratar o quadro psiquiátrico, restabelecer um pouco dessa capacidade de memória, atenção e concentração, e aí entrar num programa de prevenção secundária, que a gente fala, ou de tratamento, para que a gente não desenvolva outros agravos, outras doenças. Então esse é o grande desafio do momento. Nós estamos pegando o problema numa gravidade intensa. Então eu preciso de serviços que tratem de maneira ambulatorial e tratem de maneira internada. E existem várias instituições que estão desenvolvendo esses projetos de tratamento, né? O Cantareira agora implantou uma unidade para internação de adolescentes masculinos. O Hospital Cantareira agora também tem esse... Isso, eu tenho uma informação a ser confirmada, mas
quando o final do ano passado já existia o projeto, e o projeto parece que já está funcionando parcialmente, isso precisa ser confirmado, ligando-se lá, né? Não, já tá, Cabral. Já tá, né? Então, para adolescentes, parece que masculinos, né? Tá, masculino, por enquanto. Por enquanto. No hospital que eu implementei esse tratamento, há 4 anos atrás, nós criamos uma enfermaria para meninas, meninos e meninas dependentes grávidas. Tem isso também. Por quê? Por isso que o Miguel falou no outro bloco, que daqui a 8, 9 meses nós vamos ter a segunda onda, né? Era muito frequente chegar lá mulheres, adolescentes, né? Meninas com 17, 16 anos, né? Grávidas e dependentes. Doutor Cabral, eu não quero ser o mensageiro da morte, nem o cara pessimista, mas desculpa, olhando o pouco que é, claro, existem ações interessantíssimas, como nós estamos falando, mas a médio e longo prazo, se continuarmos com essa lentidão, né, nós, sociedade, Estado, políticas públicas, os nossos jovens, eles estarão numa sinuca de bico, né? Não tenha dúvida. Por isso que nós, como sociedade organizada, precisamos fazer ações. O Amor Exigente faz ação, né, junto à família. Você tem várias entidades não governamentais que estão fazendo ações. Nós não podemos ficar esperando essa resposta só do governo. Não podemos, isso mesmo. O governo, inclusive, se o governo pudesse fazer a resposta a contento, ele ainda é insuficiente pela necessidade. Então nós precisamos nos organizar como sociedade, aliarmos a programas governamentais, e aí nós vamos ter uma transformação da sociedade. Juntos, parceiros, né? Parceiros. Parar com essa dicotomia, com uma briga aí de ego. Politização, né? E ideologização das coisas. Exatamente. Criar uma política de Estado. Política de Estado está acima de governo, de momentos, né? Está acima de indivíduos, né? Está se pensando há 20 anos, 30 anos. Né? Isso. E nós ainda não temos essa maturidade democrática, talvez, para pensarmos dessa forma. Os países que fizeram isso é que conseguiram dar uma resposta melhor. E acredite, isso é um fenômeno universal. Não é privilégio ou demérito do Brasil. Não, isso acontece em todos os países. Porém, o que a gente observa são respostas da sociedade junto com o governo junto com a sociedade, a enfrentar o problema com a sua realidade local, cultural e de acordo com o seu público que está sofrendo. No congresso que nós fomos agora o ano passado, né, no Free Mind, o Tom Brown, ele trouxe uma perspectiva assim, uma avaliação. Na América do Sul, principalmente, se trabalha muito com políticas de tratamento, né? E não de prevenção e recuperação, né? Nós precisamos investir mais e mais nessa questão da prevenção. Hoje se fala de descriminalizar, mas antes de pensar em descriminalizar, nós temos que pensar naquilo que ainda não existe, né? Que é essa base que o senhor acabou de dizer, onde você possa ter acesso a tratamentos, políticas voltadas para a questão da prevenção. Então, pensa assim, descriminalizar algo num lugar que ainda nem o básico está pronto. É por aí? Isso é muito interessante, porque a OMS lançou um atlas dos sistemas de saúde mental no mundo. Quando você compara a América Latina do restante, vamos pegar o padrão Europa. A Europa investe cerca de 4 vezes mais per capita, e os serviços que eles dividem lá em extra-hospitalar e hospitalar têm um equilíbrio, de tal forma que mais ou menos 1/3 hospitalar, 1/3 seria abrigos, casas de passagem, e 1/3 ambulatorial. Quando eu comparo com o Brasil, Brasil, América Latina, né? Eu tenho quase 70%, então 4 vezes menos gasto, em 70% de serviço de internação. Só internação. Só internação, e 30% para o restante. Então, o modelo, ele tem que ser extra-hospitalar, ou como se preconiza falar, mas não faz, tem que ser perto da sociedade, perto da família,
Só que a gente faz perto da família, mas não habilita o pai, não habilita o vizinho, não habilita a mãe, não habilita ninguém. Não é só um problema médico, é um problema de educação, é um problema de segurança, é um problema econômico. Por exemplo, eu posso dizer a passos largos, quantos pais deixaram de trabalhar para poder cuidar do filho dependente? Verdade. Esse indivíduo deixou de produzir para o país, ele não tem salário, ele tem que fazer aí um grande sacrifício com uma receita menos e cuidar do filho. Vários casos eu já atendi assim, de pais que deixam de trabalhar porque não querem mais deixar o filho sozinho em casa. Pois é, e aí é onde é que está esse grau de acolhimento que é extra-hospitalar para esse filho, para o pai poder trabalhar e poder chegar à noite em casa e cuidar dele em casa e no dia seguinte poder trabalhar e depois fazer o resgate, né? Porque é um indivíduo que volta a ser uma mão de obra ativa, volta a ser produtivo para o país e o sistema vai tratar esse indivíduo que está doente, esse filho, essa filha, para que ele possa manter esse sistema mais adiante. Então, o nosso sistema, como serviço de saúde, ele tem baixo investimento e ele não está focado nos serviços extra-hospitalares, que seria o grande, as grandes instituições que dariam conta para tratar a maioria dos casos. Vai sobrar um pequeno número que vai precisar de uma internação, por isso que precisa ter internação. Doutor Cabral, o senhor que é estudioso no assunto, o senhor acredita em alguma vacina, alguma coisa que possa inibir o uso? Isso é o grande momento, né, em focar a questão da dependência como só uma questão farmacológica, né, ou química. A dependência química, como outras doenças, né, ela tem um envoltório do ambiente, um envoltório psicossocial. Poderão existir substâncias que poderão favorecer a abstinência, mas passar para a vacina, para a pessoa ficar imunizada, na atual conjuntura, eu acho um grande desafio. Eu ainda não acredito. Agora, eu acredito que exista, sim, substâncias que levem a uma mudança do funcionamento neuropsiquiátrico, junto com abordagens emocionais, junto com recuperação da família e junto com o papel de inserção social e cultural. Eu acho que isso é que muda a história de vida dessas pessoas. Assim como o diabetes. Se você tiver um diabético, né, não pode comprar insulina. A rede pública não oferece. Ele não pega a substância que vai melhorar a glicemia. Ele está inserido num contexto em que ele não tem dinheiro, não consegue fazer uma dieta, porque ele é mais barato comprar carboidrato. Então ele come mal, vive estressado, desempregado, sem insulina, ele não vai controlar o diabetes. Eu faço essa correlação com a dependência química, que é uma doença que tem todos esses concomitantes, como qualquer doença crônica. E é o que o senhor disse lá atrás, e eu retomo a frase, a conjuntura, né? A complexidade em tratar, em lidar com a doença da dependência química, que podemos até dizer síndrome, né? Porque a sintomatologia é tão diversificada e atinge todos os aspectos do indivíduo, tanto o aspecto social, o aspecto mental, o aspecto físico, a questão da espiritualidade, ou seja, atinge esse ser na sua integralidade. Doutor Cabral, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, é um tempo curtinho, mas eu penso que o senhor contribuiu de forma muito ímpar, né, com os nossos ouvintes, porque a gente precisa bater nessa tecla, que a droga na adolescência ela traz um prejuízo enorme, e esse jovem vai experimentar isso ali, vai ter, né, a fatura, o cartão de crédito ele está gastando agora, mas a fatura vai chegar, e quando chega, infelizmente pode até ser uma fatura impagável, né? E é muito triste. Foi muito proveitoso pegarmos essa noite numa época propícia a festas, né, da carne, né, do consumo de álcool e droga. É uma ritualística, né, de nós levarmos essa informação, de mostrarmos caminhos de ajuda, né, levar que existe sim esperança e
que a gente pode mudar a vida de quem a gente ama. Esse eu acho que é o grande papel do amor exigente, é o grande papel dos médicos, dos estudiosos de dependência química, do qual eu tenho o prazer de fazer parte, de mudar a vida das pessoas, né? Não só do indivíduo dependendo, mas das famílias, e colaborar para uma sociedade, um país melhor. Doutor Cabral, o senhor já lançou o livro? Ainda não. 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 Tá ok, vamos aguardar com bastante expectativa. Doutor Cabral tem bastante conteúdo, né? É um grande parceiro. E agradecer mais uma vez ao Ivanildo, doutor Cabral, a Rádio 9 de Julho, parabenizar também o Ivanildo, que está lançando aí uma campanha para que as comunidades terapêuticas abram uma vaga social cada uma, para nós atendermos esse pessoal que precisa. Parabéns, viu, Ivanildo? Legal, já que o senhor falou, a campanha Tocando o Coração. Comunidades terapêuticas e clínicas que queiram nos ajudar efetivamente, né? Não só ficarmos na fala, né? Mas atos concretos, e quiser disponibilizar vagas sociais para todos os perfis, né? Adulto, menor, idoso, homem, mulher. Nós vamos criar um banco, né, de vagas e com uma triagem, né, para também entendermos o perfil se encaixaria ou não dentro desse contexto. Mas é um pouco da nossa contribuição, é um pouco do que o Dr. Cabral falou. A sociedade civil precisa se mobilizar, porque se nós não nos mobilizarmos, não adianta querer esperar que o Estado resolva, porque nem a dengue ele resolveu, né? Pode falar, Dr. Cabral. Não, eu acho que é isso. O Miguel colocou bem, e o seu trabalho vem de encontro ao que a gente almeja, né? A sociedade se mobilizando através de uma pessoa como você, sensível, focado no programa, aliado ao amor exigente. Eu, com a minha pequena colaboração, né? Mas que de formiguinha em formiguinha a gente pode construir bastante coisa e levar luz e conhecimento e acho que um pouco de tranquilidade para as pessoas que estão aflitas, né? Para que elas possam se direcionar onde nós orientamos e proporcionar uma mudança na vida dessas pessoas. Tá ok, doutor Cabral, uma boa noite, um bom final de semana, um bom feriado, muita paz, muita saúde e esperamos tê-lo novamente aqui já no lançamento do livro. Muito obrigado, boa noite a todos e mais uma vez agradeço a oportunidade e o Miguel aí, né? Vamos juntos e continuamos o nosso trabalho. Miguel, abraço. Muito obrigado, Cabral, outro para você. Boa noite, família Amor Exigente. Boa noite, Ivanildo. Boa noite todos os nossos ouvintes. É isso aí, pessoal. Um ótimo programa hoje. Ouvimos aí o Dr. Cabral, a presença do senhor Miguel Tortorelli, nesse programa Tocando em Frente Família com Amor Exigente. Pessoal, cuidado, hein? Não abusem, não sambem demais aí, não percam a cabeça, ajam com cautela, porque como o senhor Miguel falou, ter filho é uma grande responsabilidade, né? Enfim, tome cuidado. Fique agora com o programa Cidadania e Meio Ambiente, com a jornalista Cleide Barbosa e em seguida com o programa Caravela do Fado, com o padre Armênio Nogueira. Até sábado que vem. Até mais. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Apresentação Ivanildo de Andrade. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.